Já pude conferir o novo filme brasileiro O Estranho e aqui vem minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. O Estranho conta a história parcialmente de um aeroporto feito em Guarulhos, justamente o aeroporto de Guarulhos, mas também consegue contar a história antes do aeroporto, abordando as tribos que viviam lá e todos os ritos e todas as pessoas que passaram pelo mesmo antes dele próprio existir, enquanto aborda diversas histórias sobre pessoas que também trabalham nesse mesmo aeroporto. Afinal, como que essas histórias vão se interligar e tudo no final vai fazer sentido? Ou será que nem vai fazer sentido afinal? O Estranho é um filme bastante curioso. Eu estava muito empolgado para assistir esse filme e muitas pessoas também estavam, né? É um filme bastante comentado atualmente. Ele passou em alguns festivais, pelo que eu vi, pelo que eu me lembre, né? Eu não tô 100% certo, mas eu acho que ele passou em alguns lugares e é um filme que eu estava, como eu já disse, bastante curioso. Justamente por ser um filme que eu acho que, por ter essas diversas linhas e nem ter uma explicação tão certa, né, das mesmas, eu mesmo na sinopse não consegui falar metade do que o filme é. Porque além de ficção e envolver essas histórias dessas diversas pessoas, também é documentário, né? Tem partes em que ocorrem certas documentações da vida dos indígenas que lá viviam, né? Antes do aeroporto de Guarulhos. Então, passa a ser uma série de entrevistas por pelo menos 15 minutos e fica numa certa confusão. Mas no final tudo acaba fazendo sentido. Até mesmo o nome do filme, né? Não tem propriamente um estranho no longa, mas tem, na verdade, um estranho. O aeroporto. Porque o filme quer abordar a questão da estranheza das pessoas que antes em um lugar viviam, né? Toda a questão da ancestralidade em choque com os novos tempos, esse choque, né, cultural dos tempos mudando e das pessoas parando de cultivar a natureza. Então é muito um filme sobre essas questões. É sobre a falta de cultivo ao natural e esse embelezamento mais desencanto com o novo, né, com o atual. Então é um filme que, em sua base, aborda todas as questões ambientais junto com as mudanças provindas dessa economia que cada vez mais visa o lucro. O que eu principalmente gostei nesse longa é que ele atua da forma como ele acha que tem que ser feita. Me lembra muito uma montagem. Me lembra muito filmes em que a montagem não faz sentido, como o cinema marginal. Mas não me lembra justamente cinema marginal, mas me lembra a montagem do cinema marginal. Porque é um filme que brinca não com sua narrativa, ele brinca com o tema. É um filme temático, né? Tem vários filmes que, ao invés de abordar uma narrativa, abordam temas. Um desses exemplos é, por exemplo, Monty Python, né? O Sentido da Vida, The Meaning of Life. Ele não é sobre, diferentemente dos outros Monty Python, uma narrativa a ser segmentada, tudo, mesmo que feita de maneira cômica. Não, é sobre justamente o sentido da vida e chegar nesse sentido. É um tema que é abordado no filme. E eu senti o mesmo com o Estranho. O Estranho aborda esse tema do contraste desse aeroporto extremamente bem estabelecido, se eu não me engano, o maior da América Latina, em contraste com todos aldeias e pessoas que viviam, né, anteriormente no local que era o mesmo. Então acaba por ser um filme que tem momentos que se passam em 1500 e justamente aí que entra a montagem desconcertante, né? Não é desconcertante, mas que não corrobora necessariamente com a narrativa, mas com o tema a ser tratado. Isso que eu achei interessante. É um filme que preza muito pela forma, né? Eu falo muito isso. Gosto de filmes que prezam pela forma,
porque a história mesmo tudo bem a história, qualquer história bem contada pode ser boa. E eu acho que é o caso do Estranho, que nem ao mesmo conta uma história, mas aborda esse tema. E eu achei isso magnífico. Abordar o tema e querer discutir algo com o cinema, mas não apontar lado certo e lado errado, faz com que a arte seja ainda mais magnífica, né? Afinal, o cinema é justamente isso, é apontamento de ideias, fragmentos de tempo em tela, e eu acho que o filme fez isso com maestria, assim, virou um dos meus favoritos do ano, muito provavelmente. Gostei bastante dessa forma em que a temática é abordada e dessa montagem, como eu já disse, que tira o espectador, certas vezes, da imersão no filme, mas a questão não é a imersão, a proposta não é a imersão e abordar o tema, né? Então, eu senti muito, me pegou muito quando o filme, por exemplo, passa de uma ficção para um documentário que dura 20 minutos e volta a ser ficção, sem mais nem menos. E no final, nem ao menos é abordada a narrativa dos personagens, né? O final eu não vou contar em detalhes, né, eu vou deixar a experiência para você, mas eu acho que crítica sem spoiler não é crítica, né, aqui eu posso falar o que eu quiser, e eu acho que o final do filme, ele impacta justamente por não abordar os personagens, mas abordar o tema mais uma vez. Os personagens são esquecidos praticamente da trama, porque eles não importam, eles estão ali para comunicar algo, não comunicar e apontar como certo, né? Eles não apontam certo e errado, não é maniqueísta o filme, mas eles apontam coisas para fomentar a discussão com você, né? No caso, o espectador, o que acaba por ser, no final, eu acho que bem interessante e instigante. Com isso, eu junto de atuações muito verossímeis, né, eu senti que as atuações, elas passam por um processo quase documental, e faz muito sentido considerando que tem certos elementos documentários, né, documentais no longa. Então, essa verossemelhança com essa montagem e tudo que o filme aborda me agradou bastante, mas principalmente eu diria que o elemento sonoro. Nossa, o elemento sonoro desse filme, ele te impacta de uma tal maneira, o ambiente ressoa para mim. Muitos vão ignorar o som desse filme, né? Muita gente não vai abordar tanto assim nas críticas, mas eu imagino, né, não posso ter certeza e afirmar aqui com 100% de precisão, mas eu acho que o elemento sonoro é necessário nesse longa, porque os sons são adaptáveis a certas passagens de tempo, não é mesmo? Afinal, Guarulhos em 1500 e 1400, sim, literalmente 1400, né, depois de Cristo, era mato. E é muito interessante isso ser abordado em filme, porque é visto, né, uma parte de São Paulo totalmente diferente. E é engraçado como o som aborda isso. Não necessariamente elementos que estão em cena acompanham, né, o som. Ou seja, efeitos de pássaros, efeitos de água respingando, efeitos de pedras se debatendo uma entre as outras por certos movimentos, são recorrentes nas passagens antigas, né, do longa, né, onde ele aborda o início, né, das pessoas não civilizando, mas habitando a região de Guarulhos, né, então toda uma condição sonora diferente, uma condição sonora rural, né, e muito pacífica que realmente relaxa aquele que assiste, né. Eh, Fica muito contemplativo, mas totalmente mudada, né, essa condição sonora ao ser apresentado a esse aeroporto, onde também há sons externos, não necessariamente mostrados em tela,
mas performados por pessoas barulhentas que falam no telefone, sempre estão ocupada, né, nesses aeroportos, e acaba por ser algo destoante. Você fica impactado pela condição sonora e por como os sons são emitidos. Então, acaba por ser algo é uma performance sonora magnífica, porque ela consegue ser digestiva ao espectador e abraçada até mesmo ao ser esse encantamento que era nos tempos antigos, mas consegue ser escorraçada e irritar o público quando ela é abordada nos tempos atuais. Então eu gostei muito desse contraste das condições, né, de como o áudio é presente nesse filme. Eu achei bastante interessante essas questões. Ao final, eu achei O Estranho muito bom. Acho que vale a pena conferir. Infelizmente, muitas pessoas não vão conferir por ser um filme nacional, etc. Eu acho isso totalmente errado. É um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. A maioria dos filmes brasileiros que tem crítica no canal são os meus favoritos do ano, né, e esse também entra. Não gostei tanto quanto os outros que eu fiz vídeo, né, tipo Uma Família Feliz e Paixão Segundo GH, porque são dos meus favoritos mesmo. Mas eu gostei muito do Estranho, achei muito bem estabelecido, todas as questões, todos os temas, né, principalmente, que ele propõe, são muito bem debatidos, mas não concluídos. Quem conclui é você, aquele que assiste, né, o viewer, né, uma expressão mais moderna. Então, eu achei O Estranho no final uma obra muito interessante que debate todas essas questões culturais, econômicas, né, e todas, principalmente, diferenças ambientais entre o antes e o agora através desse aeroporto. Mas afinal, para O Estranho, nota 9 de 10. Nesse daí eu acho que merece uma nota 9 de 10. É um filme que eu gostei bastante, como eu já disse. Gostei dele ser temático. Isso eu acho que me pega muito. Porque muitos filmes, hoje em dia, preservam uma narrativa e a busca por uma história. E o estranho não tá nem aí pra isso e quer que o eleitor, não, perdão, o espectador pense sobre o que está assistindo e reflita, né, e sem chegar a respostas predominantemente de certo setor, mas aguce seus sentidos e chegue em uma resposta por si próprio. Então eu achei O Estranho muito bom. Eu acho que vale a pena conferir no cinema e eu realmente recomendo esse longa. Mas e aí, vai assistir o filme? Espero que tenha gostado da minha crítica, aliás, e espero que confira o longa. Mas se inscreva, curta, compartilhe. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!